Olá pessoal, aqui é o deputado estadual professor Cleiton e eu gostaria de convidar você, servidor público do Estado, a acompanhar na íntegra esse vídeo que nós vamos assistir do Marco Couto, presidente do Sindifisco, que apresenta para nós os números reais das finanças do Estado de Minas Gerais, provando que o Estado tem condições de honrar integralmente o salário dos servidores de todas as categorias, dando a nós elementos para que possamos cobrar de forma mais incisiva do que nós já temos feito, para que esse salário, que é justo e que traz dignidade àqueles que dão a sua vida pelo Estado, para que possam receber integralmente e em dia. Assistam. Meu nome é Marco Couto, sou presidente do Sindifisco MG, o sindicato que representa os auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Nós vamos aqui nesse vídeo conversar um pouco aqui sobre as receitas do Estado de Minas Gerais. Nesse primeiro momento, é importante a gente falar que nós não estamos falando de receita própria, ou seja, nós estamos falando dos tributos, dos impostos e das taxas que o Estado de Minas Gerais recolhe. A gente tem outras receitas, como transferências, fundo de participação, mas elas são, no universo total da receita do Estado, um valor menor, o grosso mesmo é a arrecadação própria, e é em cima dela que o governo faz as suas análises e considerações, então a gente vai manter o mesmo parâmetro aqui. O governo de Minas ele vem, ao longo das últimas semanas, manifestando no sentido de que não tem como honrar e quitar a integralidade da folha, do funcionalismo público, e também fazer os repasses aos demais poderes dentro do mês, na forma como ele vinha fazendo ali nos meses anteriores, e alega que isso é devido à queda na receita por ocasião aí da crise do coronavírus. Essa afirmação é equivocada, e nós vamos estar aqui explicando por quê, basicamente dois motivos. Primeiro, que a receita estava sendo subestimada, subavaliada, e o outro porque não estava levando em consideração a questão, não sei porquê, da repartição dos impostos. Nós vamos explicar aqui, isso faz uma diferença muito grande. O que acontece com a Receita de Minas Gerais em 2020? Nos 3 primeiros meses, a gente arrecadou mais do que nos 3 primeiros meses de 2019. Fomos superavitários, então, tranquilo. Em abril, realmente houve uma queda. Por conta do coronavírus, do isolamento, a receita caiu 1,3 bilhão comparada com abril de 2019. O mesmo ocorreu em maio. Só que, em maio, o governo fazia uma previsão de queda. O próprio secretário da Fazenda, na Assembleia Legislativa, em audiência pública, no dia 22 de abril, manifestou lá uma queda de 2,2 bilhões de reais. E o que aconteceu? Isso não se verificou. A receita caiu, em maio, 788 milhões de reais, em relação a maio do ano passado. Ou seja, o resultado da receita de maio foi 1,4 bilhões de reais, superior à previsão inicial do secretário da Fazenda. Isso fruto do trabalho e do empenho dos servidores fazendários, do fisco, em especial dos auditores fiscais. E o que isso quer dizer? Poxa, mas Marco, quer dizer então que nós perdemos aí 1,3 mais 788 milhões, perdemos 2 bilhões de reais? O Estado perdeu 2 bilhões nesses 2 meses? Não é assim. Por quê? Porque os tributos, os impostos que Minas arrecada, uma parte é do Estado, outra parte, por previsão legal, tem que ser destinada, repassada aos municípios. E tem uma parte que vai para o Fundeb. Então os municípios, por exemplo, ficam com 50% do IPVA, 25% do ICMS, e o Fundeb leva 20% dos impostos. Então, no frigir dos ovos, em média, o Estado leva 60%, mais ou menos, aproximadamente, daquilo que arrecada. Então, quando a gente está falando uma queda de 1,3 bi, não é que o Estado perdeu 1,3 bi, ele perdeu 60% de 1,3 bi. Então, o Estado perdeu 798 milhões em abril. O resto foi redução de repasse para Fundeb e município, terceiros. O que acontece em maio? A mesma coisa, não perdeu 788 milhões, perdeu 473 milhões, que é 60%. Só que, nesses 2 meses, nós tivemos receitas extraordinárias. No mês de abril, a gente teve um precatório que gerou um recurso extra aí da ordem de 781 milhões de reais. Praticamente bateu com a perda efetiva, que, como eu expliquei aqui, foi de 798. Em maio, a mesma coisa, nós tivemos uma negociação com a Vale, onde entrou 1 bilhão de reais nos cofres públicos. Então, quer dizer, uma perda de 473, entrou 1 bilhão. Nós tivemos uma folga até de mais de meio bilhão em maio desse ano, em comparação com maio do ano passado. E o que vai acontecer de agora, de junho para frente? Junho, julho, agosto e setembro. Nesses 4 meses, Minas vai receber do governo federal um aporte, um recurso, um auxílio por conta da crise do coronavírus, da ordem de 748 milhões de reais e uns quebradinhos,
em cada um desses meses. Esse recurso é livre, não precisa dividir com ninguém. A mesma coisa, ainda vai receber 109 milhões por mês para a saúde. Em junho, por conta até da abertura, até um pouco precipitada na minha avaliação, a tendência é a arrecadação ser maior em junho do que foi em maio. Mas vamos ser conservadores, vamos admitir uma arrecadação igual a de maio, no mesmo patamar, 3,9 bi. Se no final de junho a gente tiver essa arrecadação, digo de novo, conservadora, Minas vai ter, em comparação com junho de 2019, uma perda total, bruta, vamos por assim, de 582 milhões. Como eu expliquei, só 60% é perda efetiva do Estado, o resto é repasse. Então, vai perder quanto? 349 milhões. Então, ou seja, para uma projeção conservadora de receita, deve ser mais a receita, ou seja, a perda vai ser menor. 349 milhões de perda, mas a União vai estar colocando 750 milhões, ou seja, nós estamos aí com uma folga de 400 milhões comparado a junho do ano passado. E esse dinheiro, ao contrário do que o governo fala, é uma possibilidade. Não, não é uma possibilidade. Isso aí está previsto em lei aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. O presidente falou, eu concordo com essa lei, foi sancionada dia 28 de maio. E mais, o Tesouro Nacional está anunciando, está nos grandes portais como o Globo hoje, falando que esse dinheiro entra hoje no Caixa do Estado, hoje, dia 9 de junho. Então, não procede a afirmação de que por conta de queda de receita, porque a receita disponível mesmo na mão do governo, do Estado, está até maior do que em 2019. Então, não é por conta disso que ele deixaria de fazer os repasses dos duodécimos e honrar os salários dos servidores na forma como vinha honrando, pagando dentro do mês. E note que o governo nunca falou que o problema era despesa, pelo contrário, ele falou, estou fazendo meu dever de casa, tirei lá os cargos do governo passado, não estou pagando um terço de férias, que é ilegal, porque está previsto na Constituição, né? E não está também reduzindo a míngua e o custeio das secretarias. Enfim, não se sustenta à luz dos dados essa afirmação. E o que nos assusta um pouco é o porquê disso. O que tem por trás? Qual que é o plano de fundo desse discurso do governo? O que é? Julgar servidor do executivo contra servidor dos outros poderes? O que parece para nós, às vezes, que é criar uma situação de caos, é um tudo ou nada, ou é salário, ou é fazer as reformas do governo. Um governo que não tem articulação na Assembleia, então vamos tentar empurrar isso tudo de afogadilho, na pressão, fazer as reformas tributárias, previdenciária, regime de recuperação fiscal, alienação do patrimônio público, venda de estatais como CEMIG, Copasa, tudo de afogadilho no meio de uma pandemia, com a Assembleia fechada, a Casa do Povo não podendo receber a população sem debate. Não acho que é por aí. Esse não é o momento de fazer esse tipo de discussão. E o que a gente percebe? Minas está em crise? Já estava antes do governo passado, continua nesse, né? A situação financeira é complicada, mas tem saídas. E a saída não passa só pela ponta da despesa, só por corte ou por venda de patrimônio público, não. A saída passa também pela ponta da receita, é investir no combate à sonegação, à concorrência desleal, investir no fisco, investir nas nossas riquezas, nos nossos potenciais, né? E se o Estado, pelo menos, parar de abrir mão de receita, já ajuda bastante. Em abril, por exemplo, lá no CONFAS, foi prorrogado um benefício fiscal. Para prorrogar um benefício fiscal lá, precisa do voto dos 27 secretários. Minas votou, se votasse contra, não prorrogava. Mas o secretário da Fazenda votou a favor. A prorrogação desse benefício do setor de agrotóxicos vai fazer com que Minas deixe de arrecadar 220 milhões por ano. É a hora de abrir mão de receita? Bom, parece que não é, pelo menos pelo discurso oficial e pelo que a gente vê aí da crise que nós estamos enfrentando. E agora, já em maio de novo, fazemos um acordo da Lei Candir, um acordo horrível para o Estado de Minas Gerais. A própria GE tem documentos e estudos provando que a dívida da União para com Minas, com relação ao repasse da Lei Candir, ultrapassa 135 bilhões de reais. Pelo acordo, nós não vamos receber nem 9. E não é à vista, não é 9 à vista também não. Nós vamos receber, em média, menos de 50 milhões de reais por mês, em parcelas até 2037, isso se tudo der certo, inclusive com outras condicionantes aí de leilão, de pressão, enfim. Um acordo de pai para filho para a União. A negociação da China para a União. E, por outro lado, a gente vê uma defesa enfática do secretário da Fazenda. Temos que aderir ao regime de recuperação fiscal, igual foi feito no Rio. Ou seja, Minas tem uma dívida, Minas deve à União uma dívida, né? Que já se pagou até há muito tempo, de passagem para esses juros exorbitantes, mas que, pelos termos do acordo, a gente tem
que inclusive abrir mão de todas as ações que a gente tem, discutindo o valor dessa dívida. Ou seja, a União vai falar, é tanto, e acha bom e paga. Olha só, um comportamento para um comportamento para outro. E não é só isso, ainda tem supressão de diversos direitos, servidores públicos, venda, alienação do patrimônio, CEMIG, Copasa, já pensou uma Copasa, uma CEMIG na mão de um particular só, um monopólio? A gente sabe que isso é complicado, né? Então, Minas tem solução, e a solução passa pela ponta da receita, como eu disse, né? Investindo no fisco, investindo no combate à sonegação e nos nossos potenciais. Não dá tempo do governo buscar esse caminho. Um abraço a todos.